boa tarde. Eu sou Vitória Nogueira, sou cientista social formada pela Universidade Federal de Sergipe, mas até então eu estava justamente fazendo a minha pesquisa de conclusão de curso, com o tema As dinâmicas entre a indústria fonográfica brasileira e a censura durante o regime militar. A minha pesquisa buscava perceber essas dinâmicas através das obras e das figuras de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque e Geraldo Vandré. E eu conheci o Museu da Imagem e do Som justamente pesquisando sobre Gil, né? A primeira notícia que eu tive do Museu da Imagem e do Som é a carta, foi através da carta que Gil fez negando o prêmio, né, do golfinho do Museu da Imagem e do Som. Então eu fui no Rio de Janeiro em novembro e percebi que era lá onde estava o Museu da Imagem e do Som que podia me trazer um material muito rico para eu perceber essas obras, né, desses 4 atores e também os posicionamentos deles, né, em relação à política, em relação à censura, ao exílio, que foi o motivo de eu ter escolhido essas quatro figuras. Na verdade, o meu objetivo com a pesquisa era entender como, num contexto de tamanha repressão, né, que inclusive leva ao exílio desses quatro compositores, artistas, se gravou tantos discos, né? Porque a década de 70 é justamente o momento de consolidação da indústria fonográfica brasileira. Então, eu fui no Museu da Imagem e do Som, eu tava pela Lapa e eu fui lá presencialmente mesmo, para entender como é que eu poderia fazer para pesquisar, né? Eu achava que era só eu chegar e pesquisar, e aí me informaram que eu precisaria fazer primeiro mandar um e-mail falando sobre, né, o que é que eu gostaria de ver e o tema da minha pesquisa. Então eu expliquei tudo isso e fiz primeiro essa pesquisa no acervo online, em que eu fui colocando as palavras-chave da minha pesquisa e anotando os códigos dos documentos que eu gostaria de ver. E depois eu fui com esses códigos até o Museu da Imagem e do Som, que facilita bastante o trabalho, né? Ao invés de você buscar tudo lá, né? Melhor fazer a pesquisa online antes, depois chegar lá com os códigos. Então, o que eu estava procurando era principalmente, além de entrevistas desses 4 artistas, né? Em que eles falavam sobre a censura, sobre o exílio, sobre a indústria fonográfica. Além disso, eu também procurei algumas pistas dessas dinâmicas entre a indústria fonográfica e a burocracia da censura, né? Então eu consegui encontrar notícias de jornais, né, de apreensão de disco, e tudo isso foi me dando algumas pistas. Cartas de membros das gravadoras sobre seus artistas. Então foi uma pesquisa que enriqueceu muito o meu trabalho. Eu cheguei, enfim, em Aracaju, né, com uma quantidade enorme de material e que, enfim, levou a pesquisa que eu estava fazendo, que era principalmente bibliográfica, para um outro lugar, né, que é esse lugar da pesquisa documental com essas fontes primárias, né, de material, que eu pude eu mesma perceber e enfim, tecer sínteses, né, ver ali interseções entre as colocações deles ou diferenças e tudo mais. Então, foi muito importante para mim, para justamente matizar essa memória que se tem do período, percebendo as diferenças nas maneiras em que o Estado lidava com as obras de Chico Vandré, Caetano e Gil, a maneira como o mercado fonográfico lidava com esses artistas e essas obras. E, enfim, deu tudo certo, né? No final das contas, justamente, agora eu me tornei cientista social. E, enfim, foi uma experiência engrandecedora também, entrar em contato com esses documentos.
muito bem conservados. E eu não fiz uma pesquisa tanto na parte iconográfica, foi mais realmente material de jornais e revistas. Eu separei uma série de vídeos também, o depoimento para a posteridade de Gilberto Gil, um programa que era entrevistando Gilberto Gil e Gilberto Freire, e uma série de outros documentos, um compilado de depoimentos sobre a censura. Então tudo isso é muito importante. Muitos documentos eu não pude, eu separei, né, eu selecionei, as pessoas do museu separaram para mim, mas eu não pude analisar por falta de tempo, porque acabou sendo corrido. Mas a experiência foi muito boa, achei fácil, é um trabalho minucioso, mas o acesso é simples, na verdade é uma questão de selecionar códigos. E é isso, muito obrigada a vocês do museu e vida longa ao Museu da Imagem e do Som.